Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus, hoje com uma experiência de peregrinação e paz. Vamos refletir sobre o Templo da Boa Vontade, que fortalece a nossa conexão com os Espíritos de Luz. O Templo do Ecumenismo Divino é a sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Fica em Brasília, no Distrito Federal. O monumento mais visitado da capital do nosso país é um teto para a humanidade. Um grande abraço espiritual para as pessoas de todas as tradições, filosofias, orientações, ideologias, formas de ser. Nele, nos reconhecemos como irmãos. E hoje vamos aprender como as suas informações sobre o sagrado, sobre esse acolhimento universal, são chave para a nossa conexão consciente com o mundo espiritual superior. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco a irmã Maria Helena, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que responde pelo Ministério da Religião Divina no Distrito Federal. Seja bem-vinda, irmã Maria Helena. E recebemos também os jovens legionários da Boa Vontade de Deus, cristãos do Novo Mandamento de Jesus, Roberta Machado, que fala conosco da capital do estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Roberta. E aqui nos estúdios em São Paulo, Gabriel Ferreira, seja muito bem-vindo também. A gente vai falar do que a gente aprende, mas também do que a gente sente. Então vai ser um programa bem especial, a gente quer compartilhar com você essa energia bendita do Templo da Boa Vontade. Muitas pessoas mandam suas mensagens aqui para o Assunto é Jesus e falam assim, só de ver o Templo da Boa Vontade na televisão já muda o meu dia, eu já me sinto diferente, eu já me sinto em paz. Tem gente que ainda não teve a oportunidade de peregrinar presencialmente, mas vê a imagem do TBV e fala, pronto, já estou em casa. É porque ele mobiliza as energias da nossa casa espiritual, do mundo espiritual superior. E para falar de toda essa força, nós vamos ao Evangelho do Cristo. Foi dali que o Templo da Boa Vontade nasceu. Se o saudoso irmão Alziro Zarur sonhou um dia com um templo em que todas as criaturas de Deus seriam acolhidas como irmãos, como irmãs, é por causa do Evangelho Apocalipse de Jesus. E se o irmão Paiva, não deixando morrer esse sonho, construiu o Templo da Boa Vontade, é por causa do Evangelho Apocalipse de Jesus. O Templo do Ecumenismo Divino materializa entre nós essas diretrizes de paz. Hoje vamos ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículos de 35 a 39. Sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado Jesus, lhe disseram, Mestre, todos te buscam. O Divino Mestre, porém, lhes disse, Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim ao mundo. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Esse é Jesus, o Filho unigênito do Deus Altíssimo, que a irmã Maria Helena nos dá o exemplo para não perdermos o privilégio de ter contato com o céu. E esse contato, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse contato, irmão Paulo, ele é sagrado. Tão sagrado que foi o próprio Cristo que nos ensinou, porque ele orava. Jesus, ele tinha essa conexão infalível com Deus, que é o que nos dá a possibilidade de vencer todos os desafios, de receber as intuições que são tão necessárias nas nossas vidas. E o Templo da Boa Vontade, aqui em Brasília, de onde eu falo hoje, nós estamos aqui num momento sagrado, momento de oração. Aqui as pessoas vêm ao Templo da Boa Vontade, a exemplo de Jesus, e aqui encontram este local.
esse espaço para fazerem as suas orações, para demonstrarem a sua fé, com muito respeito, com muita devoção. Pessoas de todas as crenças, de todos os gêneros, de todos os partidos políticos, times de futebol, elas são respeitadas. Escutaram o que Jesus ensinou, aprenderam o que Jesus ensinou e fazem do Templo da Boa Vontade este local santo e sagrado, para que possam também demonstrar a sua fé, fazer essa conexão, e são muito bem acolhidas, se sentem muito bem. E é o sorriso, o irmão Paulo e aqueles que estão nos acompanhando neste momento, o sorriso, a alegria estampada no olhar de cada pessoa que aqui adentra e sente este abraço tão carinhoso que vem da espiritualidade superior. É sobre esse direito que Jesus está falando, quando nos convida, Gabriel, pela força do seu exemplo, a falarmos com Deus nós também. A irmã Maria Helena está no Templo da Boa Vontade, e eu lembrei que quando a gente visita o Templo da Boa Vontade, a gente conhece um pouco de Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente reconhece que antes mesmo da criação desse planeta, ele já era um com Deus. E se o próprio Cristo orava, quem somos nós, pequenos pecadores ainda, aprendendo nessa grande evolução que é o planeta Terra? Então, essa passagem nos traz uma grande lição, que a prece, ela não deve ser feita somente nos lugares lindos ou, por exemplo, nos templos. É claro, isso é importante. O Templo da Boa Vontade, ele nos dá a sensação e o aprofundamento de memórias que ficarão para a eternidade no nosso coração. Quando a gente visita o Templo da Boa Vontade, por exemplo, nas festividades que tem todo ano, a gente cria no nosso coração esse fortalecimento de alma para que nos próximos anos ou nos próximos dias que virão, a gente possa ter essa imagem do Cristo no nosso coração e, independente do lugar que a gente esteja, seja no nosso trabalho ou na nossa exigindo as responsabilidades do dia a dia, a gente possa ter essa sensação de fortalecimento de alma. Isso. E o Cristo nos disponibiliza isso por meio da oração. E o Pai nos ensina que, se orar de nada valesse, Jesus não nos teria deixado o Pai Nosso. Isso. Ele deixou para que nós valorizássemos essa experiência. E da mesma forma que a irmã Maria Helena falava dos sorrisos dos peregrinos, né? Peregrinos do mundo inteiro, pessoas tão diferentes entre si, que partilham essa felicidade, essa é a alegria que vai se estendendo conosco com o passar do tempo, quando a gente evoca essas memórias, né, que elas nos visitam nas nossas horas mais difíceis, né? Por isso que a gente valoriza tanto essa experiência e quer partilhar com você a experiência de peregrinar ao Templo da Boa Vontade. Queria ouvir as considerações da Roberta, porque aqui a gente tem um convite do Cristo pela força do exemplo dele, Roberta, de não abrirmos mão do imenso privilégio de falar com Deus, de sermos ouvidos por Deus. É isso mesmo, e me chamou a atenção quando Jesus, primeiro aqui, ele vai orar e depois ele parte para a ação, chamando os discípulos para pregar, e ele disse que a missão dele era essa, de pregar a sua mensagem para o mundo inteiro. Então, o que isso tem a ver conosco? Quando nós temos esse tema sobre o Templo da Boa Vontade e a nossa conexão, aqui Jesus nos dá esse recado de que, primeiro, vamos acessar e vivenciar o nosso templo interior. O que é um templo? O templo é um lugar de determinada energia. Quando nós vamos ao Templo da Boa Vontade, mas mesmo que nós não tenhamos condições de ir todo sábado ou todos os dias, porque moramos não perto do templo, mas em outras cidades, outros estados, como que o Templo da Boa Vontade nos ajuda na conexão diária? Então, nessa peregrinação que nós fazemos uma vez por ano, nas comemorações do templo, nós trazemos essas sementes conosco. E diariamente, quando acessamos o nosso templo interior, aqui também está o Templo da Boa Vontade. Aí entra o versículo 35, orar, entrar em nosso templo interior e entrar em conexão mais profunda com o nosso céu celestial, com Deus que habita em nós. E depois, quando se passa os versículos, ele já convida todos, vamos a outros lugares, vamos trabalhar. Ou seja, nos capacitar para a vida diária. Então nós só podemos ser verdadeiramente úteis para o Cristo quando nós buscamos essa capacitação. E a conexão com os espíritos de luz, ela se faz não somente pelas nossas súplicas, mas
pela atenção plena das nossas ações diárias e pensamentos. Então, nos capacitamos com a prece, o nosso templo interior, e aí nós, na vida diária, conseguimos colocar em prática tudo o que nós precisamos fazer, mas sob a luz do Cristo que habita o Templo da Boa Vontade. Então, todos os dias podemos estar lá, no Templo da Boa Vontade, estando aqui, estando em qualquer lugar, porque é espiritual. Somos nós, é a nossa conexão da nossa raiz com a raiz espiritual. E por isso, cada ano que nós vamos ao templo, que nós possamos permitir que essas sementes de Jesus caiam no nosso solo fértil do coração, porque durante o ano inteiro, até chegar à próxima comemoração, nós precisamos cultivar essas sementes, fazê-las crescer. Então, é muito importante ter isso em mente, essa constância nessa conexão e entender diariamente o que significa o Templo da Boa Vontade. Perfeito. Eu gostei muito que você trouxe esse aspecto, Roberta, porque de repente alguém está pensando, nossa, mas só outubro, vai demorar muito, eu preciso de paz agora. Então a gente costuma dizer aqui na Comunicação 100% Jesus que a nossa peregrinação é permanente, tanto por esses caminhos mesmo que a tecnologia proporciona, a televisão, a internet, né? O Templo da Boa Vontade está no Instagram, está nas diversas redes sociais, mas também porque você pode chegar no Templo da Boa Vontade em qualquer dia. Não precisa avisar não, é só chegar. Quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal. Estamos todos os dias de portas abertas para receber você, inclusive sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Qualquer horário, em qualquer circunstância nós encontraremos esse acolhimento espiritual. A gente fala com muito carinho das celebrações de aniversário do Templo da Boa Vontade, porque esse é um momento em que nós peregrinamos juntos. Então, assim, é um momento muito especial, porque são milhares de pessoas do mundo inteiro reunidas numa mesma data, no caso de 2023, 20 e 21 de outubro, para essa celebração. E aí a prece, que já é uma coisa muito poderosa, quando feita por um coração, se torna uma celebração incomparável, porque aí são milhares de pessoas orando, unidas. É uma coisa tão comovente, tão emocionante, você merece viver isso. Então, o nosso convite é para que você, inclusive, já se inscreva nas caravanas que partirão das igrejas ecumênicas da religião divina pelo Brasil, pelo mundo afora, no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião Divina. Você já pode se inscrever na caravana mais próxima da sua casa. Código 11 99 603 1330. 99-603-1330, código 11. Nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no segundo volume, no capítulo Quanto à abrangente missão do Templo da Boa Vontade, páginas 426 e 427, o irmão Paiva escreve: a missão do Templo da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, seguindo a programação deixada pelo próprio Zarur, ele se refere ao irmão Alziro Zarur, denominada por ele próprio de ecumenismo total, de unir a sociedade celeste à sociedade terrestre, é infinitamente mais ampla, porque adentra o território do invisível. Desvenda-nos o plano dos espíritos, não como algo abstrato, mas realidade concreta, cuja aceitação resultará numa extraordinária renovação da humanidade terrena, que aprenderá muito com os vivos que habitam o mundo dos mortos, entre aspas, que não se encontram mortos coisa alguma. Convém, entretanto, alertar com veemência que a proposta do ecumenismo total, sustentada pela religião do terceiro milênio, consiste na ligação consciente, pragmática, realizadora dos seres terrestres com os seres do mundo ainda invisível, da mais alta hierarquia, e não com os espíritos atrasados que estão precisando das nossas preces. Então nós vamos para os próximos blocos refletindo sobre isso. A comunhão, a integração espiritual que o Templo da Boa Vontade proporciona não é com qualquer espírito, não é porque os espíritos que não podem nos ajudar, que estão ainda movidos pela ignorância, né, movidos pelas violências e por tudo que nos faz mal, esses precisam das nossas orações. Mas existem muitos outros que são capazes de acolher as nossas orações e de nos ensinar a orar.
de nos ensinar a viver em conexão, em comunhão com Deus. E no Templo da Boa Vontade a gente sente de uma forma muito evidente, muito clara essa integração. É isso que a gente deseja, essa felicidade profunda para você também. E a gente trazia uma página justamente do irmão Paiva a respeito dessa missão tão ampla do Templo da Boa Vontade, que nos convida, irmã Maria Helena, a adentrar o território do invisível, nos proporcionando essa conexão consciente, a união consciente com o mundo espiritual superior. Isso transforma a nossa vida, as nossas lutas, até a nossa noção de futuro. Os nossos sonhos são transformados, porque a gente alcança outros horizontes muito melhores, muito maiores do que antes a gente conseguia ver. Exatamente isso, irmã Paula. E o Templo da Boa Vontade, ele cumpre justamente essa missão. Fazer essa união, trazer essa união consciente das duas humanidades. Aqui no Templo da Boa Vontade a gente conversa com várias pessoas. Eu gostaria de trazer aqui o destaque do depoimento de uma peregrina do Templo da Boa Vontade, que ela me contou que ela vem aqui toda semana. Ela vem, ela faz espiral, e ela vem por quê? Porque a mãe retornou à pátria espiritual há um ano e meio. E ela falou que quando ela vem aqui, ela sente a mãe mais perto. Ela sente esse abraço carinhoso, sabe que a mãe está mais viva do que nunca na pátria espiritual, mas aqui no Templo da Boa Vontade, ela falou que ela sente esse carinho, sente que as preces elas chegam com mais facilidade ao coração da mãe, a saudade, o carinho, o respeito, a gratidão que ela tem. Por isso esse encontro, ele é marcado semanalmente, aqui no Templo da Boa Vontade. Ela falou assim, quando eu estou na minha casa, eu também faço prece. Mas quando eu venho aqui, o meu coração se enche de alegria, porque eu sinto ainda mais a presença da minha mãe. A oportunidade que a gente tem, Roberta, de matar a saudade de alguém que a gente ama e não deixou de existir. Continua existindo, continua amando a gente, tem saudade também, se emociona com esse reencontro. Por isso que o Templo da Boa Vontade é esse presente para nós, né? A chance de nos lembrarmos que não estamos sozinhos e de aprendermos a conviver de uma forma diferente, mas conviver de verdade. Esse amor que nós temos no coração por todos os nossos entes queridos, amigos e até mesmo pessoas que nunca vimos, porque o nosso amor precisa se ampliar. Nós aprendemos na religião divina o conceito de família, que é esse elo inquebrantável entre os seres humanos e espirituais, entre todos nós aqui, encarnados no plano físico, e essa conexão consciente com os espíritos de luz. E os nossos familiares também, no outro lado, né, no mundo espiritual, na pátria da verdade, continuam trabalhando, orando, assim como nós aqui. Então essa comunhão acaba sendo uma comunhão de muita luz, de muito trabalho. A caminhada se unifica em direção ao Cristo. E os trabalhadores da boa vontade de Deus estão por todos os lugares, tanto aqui quanto do outro lado. Então, quando nós fortalecemos essa união com a humanidade de cima, que nós tenhamos essa consciência de que é uma união a serviço do Cristo, não uma união somente por unir, né? A saudade é uma coisa que a gente acaba transmutando no amor, nessa ligação que a gente sente, esse reencontro, e a partir desse reencontro, o que fazer? Nos transmutar, superar a dor e trabalhar junto, porque esses familiares também, quando estão nas fileiras do Cristo trabalhando, eles também nos ajudam, são nossos anjos da guarda também. Sim. Então, que nós estejamos sempre na conexão correta para que se aproximem de nós as pessoas determinadas, os seres espirituais determinados, na mesma sintonia do Cristo. Quando nós saímos da nossa frequência, nós não temos como atrair luz para a nossa convivência, nós não conseguimos conviver com a luz. Portanto, a nossa responsabilidade de manter o nosso alimento espiritual. Então, quanto mais falarmos do Templo da Boa Vontade, quanto mais estudarmos o significado da abrangência do TBV, quanto mais falarmos de amor, de fraternidade, mais nos alimentamos. E essa acaba sendo a nossa realidade. Então, nós tornamos realidade tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Então, que possamos nos alimentar de
ensinamentos elevados, os livros do irmão Paiva Neto, as composições elevadas, boas conversações em casa, boas ações. Então, tudo isso são alimentos que possamos nos cercar constantemente desse alimento espiritual. E aí nós temos essa presença do templo da boa vontade na nossa vida. Tornamos o nosso lar como uma filial do templo. E o nosso coração também. Nós nos transformamos. Então esse é o objetivo. O templo da boa vontade, ele é tão abrangente que Jesus quer que nossas casas também virem uma filial do templo. Quem vem nos visitar, que se sinta nessa ambiência de paz. Quem conversar conosco, que nós possamos ser canais para a transmissão da paz do Senhor Jesus, da verdadeira paz do Senhor Jesus. Então, ser instrumento divino, ser instrumento dessa luz divina que o Templo da Boa Vontade representa, nossa, é uma coisa assim que não tem preço, não tem nada que substitua sermos instrumentos de Jesus. E aí não precisamos mais de nada, aí nós partimos para o nosso desapego, nós não damos mais importância a velhos hábitos e nos transformamos. Sim. Então é uma construção. Sim. Como o Templo da Boa Vontade materialmente foi construído, nós precisamos fazer essa construção em nós até que nós completemos o templo na sua plenitude dentro do nosso coração e a nossa mente. Isso vai mudar o nosso jeito de conviver. Todo mundo tem alguém que ama no mundo espiritual. Né? E a saudade visita, a dor visita, e não é fácil viver, né? Nessa sensação de distância, de separação. E o Templo da Boa Vontade, Gabriel, ele nos ensina a olhar a vida de outra forma, né? Nos lembrarmos de que esse período aqui é que é a passagem, é que é o breve, a eternidade é o encontro, é o reencontro, é o amor permanente. Isso faz a gente ressignificar a própria dor e relativizar também essa distância, né? É muito interessante a gente olhar pela ótica espiritual, porque por mais que estejamos corpo, a gente lembra que a gente é espírito. E se a gente é espírito, a gente aprende que tudo é conexão mesmo estando no corpo. Isso. Que tudo que a gente liga aqui na Terra também é ligado no céu, como a gente aprende aqui na religião divina. E quando a gente vive na matéria, muitas vezes cercados pelas nossas atribuições do dia a dia, a gente esquece, por exemplo, daquilo que a gente acaba se ligando. A gente acorda de manhã, já mexe no celular, a gente vai trabalhar, a gente tem uma conversação ali e a nossa cabeça fica a mil há tanto tempo que a gente não tem um segundo sequer para pensar o que eu me liguei no dia de hoje? Quais boas conversações eu tive? Será que eu tive a primeira iniciativa que o Cristo teve nessa passagem que a gente deu agora há pouco, de se retirar para orar? Essa é a primeira grande lição que o Cristo nos ensina, a se retirar para orar. Quando a gente se retira, a gente sente, a gente fecha os olhos do nosso espírito. O Templo da Boa Vontade é isso. Quando a gente adentra o Templo da Boa Vontade, a gente desliga o corpo e liga o espírito. A gente fecha os olhos do corpo e liga os olhos da alma. Então essa ligação espiritual que a gente busca no nosso dia a dia, que deve ser corporificada, que o Cristo vem nos ensinar. Quando a gente entra nessa vivência divina, que a própria oração nos coloca nesse espaço e tempo de Deus, a gente passa a viver aqui na Terra um pouquinho do céu. Isso. E hoje, por exemplo, a gente abre o celular, a gente está no Boa Vontade Play. Ou a gente está no YouTube, a gente escuta uma boa música legionária. Então são muitas mais formas da gente nos ligar àqueles sentimentos bons que muitas vezes a gente acaba se perguntando, pô, eu não tenho esse sentimento, eu não tenho tanta devoção. Né? E às vezes quando a gente vai no Templo da Boa Vontade, a gente lida com tantos sentimentos que a gente jamais despertou na nossa alma e que a gente sabe que a gente tem, que estava ali guardado apenas, mesmo a gente não acreditando, e que a gente acaba se ligando com esse potencial divino, a gente acaba lembrando da presença espiritual do mundo espiritual superior. O Dr. Osmar Carvalho Silva, legionário veterano da Legião da Boa Vontade, que se conta no mundo espiritual, ele disse que o nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o sucesso de vocês depende do nosso apoio. Então, quando a gente vê o apoio do mundo espiritual superior na nossa vida como algo presente, como concreto, algo concreto, a gente vive aqui na Terra o mundo espiritual, essa presença deles aqui na nossa vida. Isso, porque a vida espiritual não vai começar no pós-morte. Isso aqui é vida espiritual, durante uma experiência na matéria, né? E é tão lindo perceber que essa é
uma condição universal. Todos têm direito, não só as pessoas de uma tradição religiosa, nem só as pessoas que se consideram religiosas. O templo do ecumenismo divino está todos os dias nos ensinando isso. É lindo demais, a irmã Marilena falava isso na sua primeira participação hoje. Perceber peregrinos tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes, falando dessas emoções que o Gabriel falava, que se revelam na gente com uma força espiritual imensa e que vão ajudar a gente no dia a dia, né, nas lutas que todos têm. E a gente sente no Templo da Boa Vontade exatamente isso, convergência e conexão. Cada um com a sua história espiritual, todos, né, movidos pelo melhor do seu coração. E eu fico sempre emocionada, irmã Maria Helena, pensando assim, o Templo da Boa Vontade, sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ergue no mundo a condição de vivermos como irmãos, de ficarmos menos preocupados com os rótulos, né, com quem está certo, quem está errado, qual é a verdade mais verdadeira, e todos mais preocupados em vivermos sob a força do amor de Deus. Então, a emoção dessa peregrina, com essa experiência tão linda, nos lembrando dessa missão sagrada e tão abrangente do Templo da Boa Vontade, porque ela dá conta não só de nos unir a todos aqui na Terra, que somos muito diferentes, mas nos conectar ao mundo espiritual superior também. E essa peregrina, ela representa tantas outras, irmão Paulo, que como você e como eu sentem essa emoção gigante. É muito interessante quando a gente caminha pelo Templo da Boa Vontade aqui no dia a dia, a gente encontra justamente isso. Pessoas que fazem parte da mesma família. É uma coisa tão natural, porque o Templo da Boa Vontade, ele inspira justamente isso. Esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de que nós podemos fazer algo mais. Quando o irmão Paiva nos convida a estudar a abrangente missão do Templo da Boa Vontade, é justamente para isso, para que todos nós possamos, independente de onde nós estivermos, vivenciar no nosso lar, na nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, nos ambientes acadêmicos, esse mesmo sentimento de família. Essa família unida, essa família fraterna, essa família que se reconhece em Deus e que inclui a espiritualidade superior, aqueles que nós já amamos, que já se encontram no plano espiritual, no plano da verdade, estão mais vivos do que nunca, fazem parte da nossa história e aqui no Templo da Boa Vontade são muito bem recebidos e sentem toda essa emoção. É isso mesmo, olha, na quadra 915 Sul, em Brasília, no Distrito Federal, toda essa luz espiritual, toda essa força, esse acolhimento que a irmã Maria Helena descrevia e sobre o qual nós lemos no livro Jesus, o Libertador Divino. Na página 244, o irmão Paiva escreve: ora, o Templo da Boa Vontade já está erguido. Ele é o gerador invisível de luz espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo na Terra. Por isso nos esmeramos para ampliar, na velocidade máxima da tecnologia moderna, a divina influência, para que, erguida também a casa de Deus nos corações humanos, como Ele mesmo pede, possamos oferecer ao Senhor descanso nas almas esclarecidas por Sua palavra. Lindo! O que o irmão Paiva está nos fazendo a proposta, Gabriel, para sermos morada de Deus, para que Deus more em nós, viva em nós, habite em nós, como Jesus profetizou que aconteceria. É esse terreno espiritual que o Templo da Boa Vontade trabalha em nós, em nome do Cristo. Né? Aqui no trecho a gente vê ele como um gerador de energia. E nós, como seres humanos, devemos nos colocar como canalizadores dessa energia. Isso. Porque é essa energia pura e espiritual que desce. Nós, nos nossos dias a dias, como a gente acabou de ver no testemunho, a gente passa por tantas turbulências que a gente acaba esgotando nossa energia física. Mas aí que a gente lembra da energia espiritual, essa fonte que nos dá força espiritual para a gente vencer o dia a dia. É isso mesmo. Essa energia, e é interessante que o irmão Paiva usou justamente a ideia do gerador invisível, né, dessa luz, ela não se esgota, Roberta, com o passar do tempo, né? Ela cresce com o passar do tempo. E essa natureza multiplicadora, infinita do amor de Deus é que nos comove tanto. É por isso que a gente fala com esse entusiasmo todo, para quem está em casa poder usufruir dessa grandeza também, né? Se dar essa oportunidade. E me veio à mente a música do irmão Paiva, A Face de Deus é o Amor, essa composição maravilhosa, e a letra dessa música diz: quanto mais amamos, mais Ele se manifesta em nós, o amor de Deus, o Cristo de Deus. Então, quanto mais amamos, mais esse amor cresce, se desenvolve, e nós promovemos essa alimentação, tanto para nós quanto para
os outros, quanto para quem nos ouve, para quem nos cerca, e aí nós conseguimos construir uma convivência mais saudável. Então, esse gerador de luz, que é o templo da boa vontade, quando nós trazemos esse gerador de luz para o nosso coração e para a nossa mente, quão mais inspirados nós podemos estar todos os dias no nosso trabalho, na convivência diária e também sempre que os desafios batem à nossa porta. Nós temos uma capacidade maior de lidar com esses desafios. A nossa reação não vai tender para raiva ou para revidarmos ou para qualquer outro sentimento e atitude que não nos aproxima da luz divina. Nós temos a tendência de seguir o amor no nosso coração. Então, toda vez que nós amamos, que nós nos ligamos a esse gerador divino, que nós com boa vontade trabalhamos para a construção de um mundo melhor, nós fazemos crescer e se desenvolver. Por isso que vale muito a pena essa experiência. Nós ouvimos um depoimento, né, essa experiência maravilhosa. E cada experiência, Paula, como você estava falando, é individual, é interna no nosso coração. Então, cada um que estiver presente no Templo da Boa Vontade vai ter uma experiência única, específica, de acordo com o seu coração, com a sua mente. Isso mesmo. Irmã Maria Helena, temos um minutinho para terminar esse bloco. O que as pessoas vão encontrar se chegarem hoje no Templo da Boa Vontade? Primeira coisa, um abraço gigante, um abraço material, um abraço espiritual. Vão receber paz, vão receber conforto, vão receber alegria em seus corações, vão poder ser abraçados pelos seus entes queridos que já se encontram na parte espiritual, vivos. Olha, vai ser um encontro maravilhoso para matar a saudade, para encher o seu coração de alegria e poder sair daqui muito mais forte. Nós sabemos que os embates da vida eles são grandes, mas o Templo da Boa Vontade, como gerador, é justamente para que você possa, meu irmão, minha irmã, reabastecer todas as suas energias nesta potência que é o Cristo de Deus. Então venha participar também, venha conhecer. Muito obrigada, irmã Maria Helena, por resumir toda essa força e esse acolhimento espiritual. Então, assim, todos os dias, 4915 Sul, Brasília, Distrito Federal, portas abertas para receber você. Ao coração de todos, este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.